Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, gente, continuando nossa aula de saúde coletiva, hoje a gente vai falar sobre o processo de saúde e doença. Então, hoje nesse tema, iremos ver algumas coisas que podem causar a doença e também algumas coisas que podem trazer a saúde para o nosso corpo, trazer o benefício para a gente. Quando a gente falar isso também, a gente vai interagir e conhecer um pouco mais sobre o programa do SUS. O que ele oferece para cada tipo de pessoa. Então, por exemplo, o que o SUS ele oferece para as mulheres que estão grávidas? Quais são os tipos de prevenção que o SUS pode fazer? No caso desses, e também a prevenção para crianças, idosos, como que o SUS trabalha para promover como que ele vai promover essa ação de saúde para determinados indivíduos. Qual a forma de prevenir determinadas doenças? Porque assim, se a gente chegar hoje e eu perguntar para vocês o que é saúde? O que vocês me responderiam se fosse uma questão de prova? Eu chegasse para vocês assim, gente, hoje a prova é valendo 10. Para você, o que é saúde? Saúde o que seria? Seria um estado de equilíbrio do nosso corpo, correto? Do nosso organismo. Quando o nosso organismo está funcionando bem, ele está em total equilíbrio. Quando há um desencadeamento desse equilíbrio, o nosso corpo começa a apresentar função de quê? De irregularidade, quando não há harmonização do nosso organismo. Mas existem vários fatores que podem fazer com que o nosso corpo adoeça, como também existem vários fatores que possam promover ainda mais a nossa saúde. Então, a gente vai ver alguns desses fatores. Vamos falar também sobre os pilares da saúde e também vamos falar sobre os níveis de saúde que a gente pode ter. Uma prevenção primária, uma prevenção secundária, terciária, o que cada uma em cada nível vai se acarretando. Tudo ok? Então, podemos começar? Gente, se tiver alguma dúvida, como sempre, podem me mandar as dúvidas via WhatsApp, qualquer dúvida que vocês possam ter, possam me mandar sempre pelo WhatsApp que eu estou respondendo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá ok? Então vamos lá. Para a gente começar, como eu falei para vocês, primeiramente a gente tem que ter na nossa cabeça uma definição sobre o que é saúde e sobre o que é doença. Então, assim, a saúde, para a gente ter uma saúde, o nosso organismo ele tem que estar o quê? Em total equilíbrio, correto? Então, o seu organismo vai ter que apresentar funções que ele realmente tem que apresentar e está em total sintonia, em total equilíbrio. Já quando surge uma doença, o que ela faz? Ela causa um desequilíbrio no seu organismo, acarretando assim um aumento de uma febre, de uma temperatura. Então quer dizer que seu organismo ele não está funcionando corretamente. Então ele está tendo uma variável apresentando assim um mau funcionamento do que ele deveria apresentar. Só que existem coisas, como a gente falou, que ele pode fazer o quê? Ele pode ajudar a sua saúde ou ele pode agravar a sua doença, ou ele pode ser o que está causando a sua doença. Então, por exemplo, pessoas que fazem atividade física regularmente, o que ela vai fazer? Uma doença ou uma saúde? Claro, se a pessoa tiver passado no médico, tudo correto, e está apta a praticar aquele esporte, ele vai fazer o quê? Vai aumentar a sua saúde, correto? Agora, por exemplo, se eu pego uma pessoa
que nunca praticou exercício, não passou no médico e ela tem algum problema no coração e ela não pode determinar praticado exercício, aquele exercício físico vai ser benéfico para ela ou vai fazer mal para ela? Vai fazer mal. Então ali já está cometendo o quê? Já está agravando o estado de saúde dela. Outros fatores também que possam aumentar a nossa saúde ou causar a doença é o meio ambiente. Então, por exemplo, se você está estressado, você vai para um lugar mais sossegado, mais calmo. O que acontece? Aquele estresse, aquele nível de estresse há de desaparecer. Agora, se você está num local muito agitado, onde te cobra o seu nível de estresse sobe, o que acontece? Vai acabar acarretando a alguma doença. Então, para vocês verem que o meio ambiente ou o lugar onde a gente está, ele pode também desencadear uma doença. Outros fatores também que possam promover a saúde ou causar uma doença, um grande exemplo hoje é o saneamento básico. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que no nosso país não investe tanto em saneamento básico e sim investe em hospital? É uma pergunta assim que eu sempre gosto de fazer. Porque o que acontece? Quando você faz o saneamento básico, tá? No meu ponto de vista, tá ok? Vocês não precisam concordar, não precisam discordar nem nada. É só o meu ponto de vista. O que acontece? Quando você faz um saneamento básico em um determinado lugar, por exemplo, canalizou esgoto, tampou esgoto, rios que estavam a céu aberto, você tampou também. Então você fez o quê? Você promoveu um saneamento básico naquela região. Só que o que acontece? A população esquece muito rápido. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual foi o prefeito que recapeou ou que cobriu o rio tal, muitos não vão lembrar. Agora, o que acontece? Se eu construo um hospital, o hospital vai estar com a plaquinha, esse hospital foi feito por fulano, fulano de tal. Toda vez que eu for lá, eu vou lembrar que alguém fez aquele hospital. Então, assim, hoje em dia, o que acontece? No nosso país, se investe mais em hospital do que em saneamento básico. Se a gente tivesse investindo mais em saneamento básico, provavelmente os níveis de doença ia diminuir e não ia estar tanta pessoa assim no hospital. Claro, existem outros fatores, mas assim, um dos grandes fatores hoje em dia é o saneamento básico. Quer ver um outro exemplo? Quando chega a época da dengue, se começa aquele desespero. Começa a passar em televisão, começa a passar em não sei o que. Só que se você tem um saneamento básico adequado, você consegue evitar uma parte dessa proliferação da dengue. Então, o que acontece? Você vai lá, investe, fala para a pessoa não jogar latas, lixo, pneu ao ar livre. Então, assim, o que acontece? A pessoa vai, coloca lá aquele pneu, joga no rio, joga assim em algum lugar, acaba acumulando, acaba juntando o mosquito da dengue e acaba causando o que? A famosa epidemia, acaba causando a famosa dengue, os mosquitinhos da dengue, né? Então, assim, para vocês verem que muitas coisas ela pode promover a saúde para vocês ou ela pode causar a saúde, afetar a saúde de vocês. Então, ela vai fazer com que o seu organismo fique em desequilíbrio, beleza? Então, uma das definições que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela fala, ela definiu o quê? Saúde é como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas com a ausência de doenças ou enfermidade. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela em 1946, ela veio definindo o quê? Que a saúde nada mais é que o estado de bem-estar
das 3 esferas do nosso corpo: físico, mental e social. Não é necessário você, às vezes, ter uma doença ou uma enfermidade para que você esteja doente. Mas, às vezes, o seu físico, o seu mental e social estando abalado, você ali já começa a ter o quê? Um estado de doença. Mas também, quando você tem o equilíbrio do físico, do mental e do social, você promove o quê? Uma ação de saúde para o seu organismo, uma ação de saúde para o seu corpo. Quer ver um exemplo? Você chega em casa, você depois de um dia de trabalho, você chegou estressado. Aquele estresse começa a fazer com que o seu corpo fique cansado, começa a aparecer doenças que você às vezes fica de tanto pensar, né? Outra coisa também, o nosso mental, né? Às vezes a gente, fulano de tal, chega e fala pra gente assim, olha, eu tive uma doença assim, assim, assado, eu tive esse mesmo sintoma que você. A pessoa vai falar, nossa, será que eu tenho aquilo? De tantas vezes a pessoa ficar falando, pensando, às vezes atrai para ela também. E o social, que é o meio com que a gente convive, como a gente falou, meio ambiente, saneamento básico, né? O físico, como eu falei também, através de prática de esporte e por aí vai. Então, gente, eu quero que vocês tenham em mente o que é a definição sobre saúde e doença. Então, lembrando, saúde é quando o nosso organismo está em total equilíbrio, tanto no físico, mental e social. Doença é quando o nosso organismo ele se encontra em desequilíbrio, mas não quer dizer que uma doença ela tenha que ter uma enfermidade para ser considerada uma doença. Ela pode ser também com ausência de doença ou enfermidade. Deu para entender essa parte? Gente, se não deu, pode chamar via WhatsApp que eu explico novamente, tá? Só que para a gente começar a nossa aula, vocês têm que ter em mente isso, que a doença ela é um desequilíbrio do nosso organismo, ela pode ter ausência de enfermidade ou ausência de doença. Ela não precisa, teoricamente, ter enfermidade, tá ok? Então, ela pode abalar nosso físico, nosso mental e nosso social. Isso pode causar uma doença. E saúde é quando eu tenho um equilíbrio do meu organismo, tanto nas esferas física, mental e social. Há fatores que podem agravar as doenças, como fatores ambientais, fatores sociais. Então, saneamento básico, ele pode agravar o meu estado de doença ou ele pode causar a doença. Então, assim, se eu tenho um bom saneamento básico onde eu moro, ele pode diminuir as doenças causadas por falta de saneamento básico, tá? Então, tudo isso envolve. Então, quando a gente fala em doença, a gente passa a ter medidas de prevenção. Então, quando se tem uma doença, a gente tenta prevenir para que essa doença não tenha. Então, alguns processos a gente faz com que a gente tenha no nosso SUS para que a gente possa evitar as doenças, né? Que vão chamar de níveis primários, secundários e terciários. Cada um desses tem, como que eu posso falar para vocês, tem um grande papel no SUS, tanto de nível primário, de nível secundário e terciário. Tá ok? Essa parte ficou claro para vocês? Se não ficou, pode me chamar via WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Bom, existem os pilares do processo da saúde e da doença. Como a gente falou para vocês, como eu falei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Bom, o
físico. Então, como eu falei para vocês, no pilar físico, a gente tem o exercício, a nutrição, o cuidado com o estresse. Quando a gente pratica um exercício, o que acontece? O nosso corpo tende a ser o quê? A ficar mais resistente, a criar uma imunidade maior. Então, o exercício físico, ele causa um benefício ao nosso corpo. A falta de exercício físico faz o que com o nosso corpo? Pode fazer com que ele diminua, como eu posso falar para vocês? Faz com que ele possa diminuir, agora me fugiu da mente, diminuir o seu processo imunológico. Então ele pode diminuir, causar baixa imunidade. O exercício físico pode aumentar a sua imunidade e a falta dele pode deixar ele menos imune. Tá? A nutrição. Quando você se alimenta direito, é como a gente está falando, você vai ter N fatores. Quando você se alimenta direito, o seu corpo vai reagir àquela alimentação. Agora, quando você não se alimenta direito, o seu corpo também vai reagir de uma outra forma. Um exemplo, hoje, devido à pandemia, o que acontece? Olha só para vocês verem. As pessoas estão mais tempo em casa, correto? Tem gente trabalhando via home office, correto? Se eu perguntar para vocês que estão trabalhando via home office, qual que é a vantagem de vocês trabalhar home office? Exemplo, faz de conta que você mora aqui em Carapicuíba e vai ter que trabalhar lá em Moema. Quantas horas você demoraria para chegar lá? Suponhamos que 2 horas e meia. Então, você teria que acordar, se você entra às 8, você teria que acordar aí umas 5 horas. Para sair de casa 5 horas. A mulher tem que acordar 4. O homem 4h40 já consegue sair 5 horas. Então, o que acontece? Devido a essa pandemia, as pessoas... O que acontece? Devido a essa pandemia, muitos estão trabalhando no home office. Então, esse tempo que era perdido com o deslocamento da onde você mora para onde você trabalha, você acaba economizando, certo? Correto nesse tempo? Sim? Então, você diminui o quê? O seu estresse. Por quê? Porque você se estressa quando você pega um ônibus lotado, não é verdade? Imagine você pegando um ônibus lotado, um dia de chuva, todo mundo fecha a janela do ônibus e você começa aquela multidão. Imagine o estresse, o trânsito ainda parado, não se movimenta e você dentro do ônibus naquele estresse. O estresse ele pode acarretar muitas doenças, como a gente viu. Então, quando você está trabalhando no home office, quem está trabalhando no home office pode até me dizer, está sendo melhor trabalhar home office porque você evita esse estresse de trânsito, tudo, ou está sendo pior? Né? Então, assim, quem estiver trabalhando pode me mandar, olha, professor, eu estou trabalhando no home office, para compartilhar com a gente no grupo, né, de WhatsApp. Olha, professor, eu estou trabalhando no home office, para mim está sendo benéfico por causa disso que o senhor falou, que realmente está diminuindo os tempos de estresse, tudo, né? Eu fico mais tempo com minha família, então eu tenho mais tempo com meu filho, eu tenho mais tempo com meu marido, eu tenho mais tempo com minha esposa. Por isso que, assim, por home office está sendo ainda melhor. Só que o que acontece? Devido à pandemia, a pessoa que está trabalhando no home office também pode me falar isso. Acaba se alimentando mal. Acaba se alimentando muito de fast food. Então, por exemplo, se você está no trabalho, você tem os seus horários certos para comer. Então, você toma café, almoça, toma um café da tarde e vem embora para casa e janta. Já você em casa, por via home office, você toma café. Depois que você toma café, você quer comer alguma outra coisa. Então, aumentando assim também, às vezes, o peso da pessoa, o peso corporal, né? Que pode mais para frente, né? Dependendo também, como a gente falou, acarretar em algum outro problema. Então, tem os dois lados da moeda, né? De trabalhar home office. Agora, quem consegue trabalhar home office e
consegue ainda manter uma alimentação adequada, meus parabéns. Eu falo, tempo que eu fiquei aí não consegui não, né? Então a gente também tem o social e o emocional. Então, o social e o emocional, ele é um dos pilares do processo da saúde e da doença. Por exemplo, o social, quando a gente fala, é você estar bem, né? Ajudar na empatia, na sinergia, na segurança interna. Então, quando a gente fala do social, é você estar bem socialmente e emocionalmente, né? Porque às vezes quando você não está bem emocionalmente, há várias doenças que possam acarretar o seu emocional. Então você consegue ficar mais triste, então daí você ficando triste, seu corpo parece que fica mais cansado, né? E já quando o seu emocional está alegre, parece que você consegue fazer mais coisa, mais tempo, correto? A gente também tem o espiritual, que é quando você está bem de espírito, né? Você não tem aquela doença, você começa a estar bem espiritualmente, seja ela por oração, seja ela pelo seu bem-estar, seja ela você estando bem consigo mesmo, independente de crença ou religião, você está estando bem espiritualmente, você estando bem consigo próprio, né? Você tendo e acompanhando os seus valores no que você acredita. É como eu falei, às vezes também tudo vai para o lado da saúde e da doença. O mental. Então, por exemplo, também como a gente fala do mentalmente. O mentalmente que a gente fala é quando você está bem mentalmente. Como assim? Às vezes tem muita coisa que você se estressa, como a gente falou, muita coisa que trazendo seu estresse acaba fazendo com que o seu mental não trabalhe direito. E assim você fica pensando também em muitas coisas. Às vezes é aquele negócio como a gente fala, de tanto a gente pensar em uma coisa, acaba trazendo para a gente. Então, hoje, se eu perguntasse para vocês aqui, muitos gostam de cinema. O cinema, ele é uma bomba de escape para quem está o quê? O dia inteiro no trabalho, chega no final de semana, quer aliviar a sua mente, acaba pegando um filme, assistindo uma série, ler um livro, planejando alguma viagem. Então isso você vai ocupando a sua mente para não pensar em outras coisas. Então, só recapitulando. Os pilares físico é o que? Você fazer atividade física, você ter o horário de sono correto, a alimentação adequada, tá? Como eu expliquei, a rotina do trânsito, você vai aliviar o estresse, beleza? O social é você estar relacionado, o social ele também está relacionado à classe econômica, como eu falei para vocês, a classe econômica. Mas, professor, o senhor está julgando por causa da classe econômica? Não. O que acontece? Devido à classe econômica do nosso país, algumas pessoas têm mais facilidade de conseguir determinados medicamentos. Quer ver um exemplo? Se a pessoa tem uma classe social um pouco maior, um exemplo, ela vai fazer o que? Ela vai pagar para passar no dermatologista para poder retirar ou fazer algum procedimento estético. Vai passar um creme e tal, tudo. Um creme para melasma. Então ela vai fazer o quê? Ela vai pagar para passar num dermatologista. Beleza. A pessoa que não tem condições, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o SUS. Então imagine se se algum determinados procedimentos já demoram muito tempo, imagine para você passar num dermatologista no SUS. Então, vai demorar mais tempo. Então, o social também ele influencia no caso de saúde e doença. Outra coisa também, como eu falei para vocês,
é o saneamento básico. Por exemplo, a pessoa que tem uma classe social um pouco maior, ela vai morar em lugares que onde o saneamento básico para ela é oferecido e o saneamento básico realmente funciona. Já pessoas de baixa renda vão morar em lugares onde às vezes falta até o saneamento básico, pois não é oferecido a ela conforme tinha que ser oferecido. Mas a pessoa não está ali porque ela quer, ela está ali devido à sua classe social e suas condições. Então, para vocês verem que o social ele também acaricia na saúde e na doença. Como eu falei, a pessoa é porque o SUS demora muito para sair às vezes algumas coisas, correto? Então não é fazendo assim, como que eu posso falar para vocês, distinguindo classe social. Não, gente. É porque, como eu falei, devido à classe social, a pessoa consegue ter mais acesso a medicamentos. Então, como assim, professor, ela consegue ter acesso a medicamentos? O SUS vai oferecer? Vai. Só que se no SUS não tiver, o que aquela pessoa vai fazer? Vai ficar esperando chegar aquele medicamento no SUS para ela começar o seu tratamento? Não. Ela vai pegar o dinheiro do bolso e comprar aquela medicação que não conseguia. A pessoa de classe social menos favorecida vai fazer o quê? Vai ter que esperar, pois ela não pode tirar o dinheiro da alimentação dos seus filhos para poder comprar, às vezes, até um medicamento para ela, acarretando assim ou agravando ainda a sua doença. Deu para entender essa parte de social e emocional? Tá? O espiritual, como a gente já falou, né, que vai da espiritualidade, você estar bem em si, consigo próprio, e o mental. O mental, ele vai fazer o quê? Ele evita muitas doenças. Então, por exemplo, também, hoje, na pandemia, não sei se vocês viram uma notícia acho que passou no Globo Repórter, eu não lembro agora em qual foi, se foi no Jornal Social ou no Jornal Nacional. Jornal Social não tem ainda. Que o número de pessoas que, devido à pandemia, o número de pessoas que diminuiu, como a gente falou, no físico, diminuiu o estresse devido à rotina de trabalho, que agora não precisa pegar trânsito, então tem mais tempo com a família, então diminui um pouco de estresse. Só que também no nível mental, não sei se vocês viram essa reportagem, que devido à pandemia, as pessoas estarem mais em casa e trabalhando home office, em alguns lugares aumentou o número de pessoas com alcoolismo na família. Vocês viram essa reportagem? Por que aumentou? Porque a pessoa acaba ficando em casa, acaba não tendo o que fazer e ela acaba consumindo álcool para poder se satisfazer. Já como ela não está trabalhando ou está em casa, ela começa a beber. Então, devido à pandemia, o número de alcoolismo aumentou. Então, como a gente fala, é o mental. Às vezes a pessoa está em casa sem fazer nada, fala, vou começar a tomar isso aqui, vou tomar uma outra. Então, foi isso. Devido à pandemia, o número de alcoolismo aumentou. Não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem. Eu acho que passou no. Não lembro se foi no Globo Repórter. Agora eu não vou lembrar. Mas, gente, até aqui deu para entender os pilares do processo da saúde e da doença, o que está relacionado tanto com a saúde quanto com a doença. Dependendo, ela pode causar a saúde ou ela pode promover a doença. Até aqui deu para entender? Se não deu, como eu falei, pode chamar no zap que eu tiro a dúvida de vocês. Tá ok? Bom, aqui só para vocês, só para ilustrar um pouquinho o pilares do processo da dor, como eu falei para você da saúde e da doença, deixa eu pegar a caneta aqui. Pode ver, quando vocês estão resfriados, o que o seu organismo faz? Ele está em desequilíbrio, correto? Então, geralmente, quando você está com um resfriado, o que ele faz? Ele aumenta a sua temperatura corporal, acaba causando resfriado e outras porções de coisa que
a pessoa só de olhar para você fala, nossa, você não está bem hoje. Alguma coisa está acontecendo com você. Então, quando a gente tem essa alteração no nosso organismo, às vezes, tá? Ele acaba se refletindo por fora, como a gente está vendo aqui no caso de um resfriado ou num caso de uma dor. Só que tem doenças que ela vem e ela não causa mudança no nosso estado físico, correto? Então tem doenças que a gente olha para a pessoa, a gente não sabe se a pessoa está doente ou não, né? Já tem doenças que ela acaba mudando a nossa característica física. Como eu falei, do resfriado. A pessoa que está resfriada, você vê, você fala para ela, nossa, hoje você não está bem, você está cansada, você está lenta, você não está nos seus dias bem. Já existem doenças, como eu citei para vocês, que ela não muda o estado físico da pessoa. Tá? Então aqui só para vocês terem uma ilustraçãozinha. Então aqui a gente tem o que? Um processo de saúde e doença que é o que? Ele é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis. Então aqui estão uma das variáveis que envolve o processo de saúde e doença de um indivíduo. Tá? Pode ser tanto no indivíduo quanto numa população. Então, esses níveis que vocês estão vendo aqui, eles estão interligados entre si. Então, o que acontece? Aquilo que causa alteração pode trazer para você saúde ou doença, como eu já expliquei para vocês. Então, aqui estão alguns níveis que podem trazer esses fatores. Então, por exemplo, o saneamento básico, ele pode causar tantas doenças como a falta de saneamento básico, ele pode causar várias doenças, não é verdade? Como a gente já viu. Já quando você tem um lugar que tem um saneamento básico adequado, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir os riscos de doenças causadas pela falta de saneamento básico. Então, assim, o processo de saúde e doença, ele pode ser tanto biológico quanto social. Então, aqui estão algumas destas variáveis que vocês vão ver. Gente, se eu estiver indo muito rápido, me avisem, porque eu não tenho esse controle, tá? Mas aí vocês me mandem o WhatsApp e falam, professor, o senhor está muito rápido nas aulas. Eu procuro diminuir, tá ok? Então, quando a gente fala de algumas variáveis que podem causar tanto saúde ou o processo de doença, um deles são os fatores genéticos. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem lá que no seu histórico familiar que sua mãe é tem diabetes, sua avó teve diabetes, seu bisavô teve diabetes, um exemplo, tá? E isso vem passando de família, vem passando de geração para geração. Se você já sabe que tem esse fator genético de ter, um exemplo, tá? Suponhamos como exemplo, a diabetes, você vai esperar a diabetes vir para você esperar você ter diabetes, ou você vai procurar um tratamento antes de você ter? Muita gente espera acontecer para depois começar a tratar. Ela não se previne antes. Então, se você já vê que é um fator genético, que é uma doença genética que já vem acompanhando a sua família, ou tem um histórico familiar de determinada doença, compensa você já começar a se preocupar. Quando eu falo se preocupar, é você já procurar saber sobre ela, o tratamento. Porque
tudo que é descoberto no início é mais fácil de ser curado. Então, se você já sabe que tem tendências no seu fator genético de ter determinada doença, então você vai fazer o quê? Vai tratar antes que ela ocorra. Beleza? Fatores sociais, como a gente já falou também. Os fatores sociais ele está relacionado muito à classe social da pessoa. Então, ela tem acesso a determinados medicamentos que uma pessoa da classe menos favorecida não teria. Mas como assim, professor? Quer dizer que o SUS vai disponibilizar? Lembrando, o SUS ele não faz referência à desigualdade. Ele trata os desigual igual. Então, para ele, independente de raça, religião, sexo, classe social, o SUS tem que ver todas as pessoas de forma iguais. Tá ok? Só que quando a gente fala em fatores sociais, é que aquela pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, uma classe social melhor, se o medicamento não está disponível no SUS, o que ela vai fazer? Ela vai ir e comprar aquela determinada medicamento. Já a pessoa que tem uma classe social menos desfavorecida, ela não vai ter esse dinheiro para comprar esse medicamento. Então, assim, é só para vocês entenderem. Eu não estou fazendo diferença de classe social. É só para vocês entenderem. Tá ok? Fatores psicológicos também podem causar doenças, né? Fatores ambientais, como o meio ambiente, como a gente já citou também, o saneamento básico. A falta de saneamento básico, ele pode acarretar várias doenças. Um exemplo, choveu e está faltando as pessoas moram, um exemplo, tá gente? Não é só um exemplo. Moram perto de um córrego. Vai ter a enchente? Vai. Só que assim, o que pode acarretar aquela enchente? Aquela enchente pode acarretar o que? A famosa leptospirose, que é a doença do xixi e da urina do rato. Agora imagine, se aquele rio tivesse coberto certinho, tudo bonitinho, qual a probabilidade de ter a enchente e a pessoa contrair essa leptospirose? Não seria bem menor? Então, para vocês verem que fatores ambientais como saneamento básico também causa. Fatores educacionais. Então, a população, quando ela tem acesso à educação, ela consegue ter um processo de saúde melhor. Por quê? Imagine vocês, a pessoa sabendo a forma correta de lavar as mãos. Então, a pessoa vai chegar em casa, antes de se alimentar, vai lavar as mãos. Só que lavar as mãos não é de qualquer jeito. Não é só você abrir a torneira, jogar a água, pum, e desligar. Não, tem todo um processo. É você colocar sabão, é você esfregar bem entre os dedos, as unhas, as palmas das mãos, os braços, para depois você lavar. Então você está o quê? Tendo acesso à educação nesse caso. Um outro exemplo que a gente vê hoje, falando da pandemia, o modo correto de usar a máscara. Tem muita gente que usa máscara no queixo. Gente, a máscara é para proteger do vírus. A máscara no queixo não é para proteger de cachumba, tá? Então, assim, a máscara, o jeito correto de usar é tapando o nariz e boca. A máscara no queixo vai estar protegendo o quê? A máscara no queixo não é para cachumba. Então, você tendo um acesso educacional, você vai saber usar de forma correta as coisas que tem em volta. Como eu falei, desde lavar uma mão, a usar corretamente uma máscara. Correto? Fatores culturais. Então, tem determinados lugares que a cultura deles é daquela forma. Então, até você conseguir implementar vai ser muito difícil, né? Então, são fatores culturais de determinados lugares ou país.
O fator econômico também acarreta, se você tem um poder aquisitivo econômico maior, você vai investir na sua saúde, correto? Então, se você tem uma doença, você vai ter condições econômicas para bancar aquela doença, para você poder minimizar os efeitos dela. Os fatores políticos, eles estão também relacionados juntos com os fatores econômicos. Então, os fatores políticos, eles também causam um processo de saúde. A pessoa que você às vezes vai escolher para gerenciar a sua cidade, o seu país, o seu estado. Então, ele também influencia na saúde da sua cidade, do seu município, do seu país. E fatores ecológicos, como a gente também possa citar, o meio ambiente, parques, né, tendo um ar mais puro. Então, são todos esses processos que possam ser benéfico ou maléfico. Ele pode causar um aumento da nossa saúde ou ele pode acarretar em alguma doença. Tá ok? Até agora deu para entender tudo que eu quis passar para vocês? Lembrando, se eu tiver muito rápido, é só me falar. Então, como vocês já viram, existe uma série de fatores que podem contribuir para a saúde ou para a doença. Então, a junção de algum desses fatores, eles podem elevar o grau de doença, ou grau de saúde, ou grau de doença. Então, esses fatores que a gente já viu, ele pode contribuir com o estado do indivíduo, né? Então, o que acontece? A gente tem, primeiramente, a prevenção. O que seria a prevenção, ou o nível primário, que a gente costuma dizer? A prevenção primária são medidas destinadas a desenvolver uma saúde integral pela proteção específica do homem contra os agentes patológicos ou estabelecendo barreiras no meio ambiente para a promoção da saúde. Então, um exemplo assim que a gente possa citar, um exemplo de prevenção, é hoje, devido à pandemia, como a gente ainda não tem a vacina, o que pede para que a gente use máscara e álcool em gel? O que ele vai fazer? A máscara e o álcool em gel, ele vai prevenir que você pegue o quê? O Covid. Então, você não pegando o Covid, você vai diminuir o número de pacientes em leitos nos hospitais. Sendo assim, você não vai sobrecarregar o hospital. Então, o que acontece? Se o nosso país, quando surgiu o primeiro caso lá na China, já tivesse trabalhado com o modo de prevenção, antes de que chegasse o primeiro caso em nosso país, a gente teria diminuído e muito os níveis de contaminação. Por quê? Imagine, a gente estaria prevenindo. Então, você imagine, aconteceu lá na China o caso de Covid. Começou a se espalhar pelos outros países antes de chegar no Brasil. Se antes de chegar no Brasil já tivessem colocado a lei de que as pessoas antes de sair de casa têm que usar máscara e álcool em gel, então o que aconteceria? Teria diminuído bastante. Só que o que acontece? Teve que chegar o primeiro caso no nosso país para depois a gente começar a ter essa consciência ou estabelecer que era para, a partir de hoje, não sair de casa sem máscara. Então, se tivesse feito isso antes, se tivesse prevenido antes de ter chegado aqui, então a gente teria o quê? Uma menor taxa. Não quer dizer que a gente não teria. A gente teria uma menor taxa. Por que o governo fez tudo isso? Porque assim, teve
muitos leitos ocupados devido ao Covid, devido à pandemia. Então, o que acontece? O medo do governo era de sobrecarregar esses leitos que já estavam ocupados. Imagine, se os leitos já tivessem todos ocupados e chegasse mais gente doente, mais gente iria morrer. Então, por isso que teve todo aquela paralisação, tudo que pararam algumas empresas, né, diminuindo a rota de funcionários e tudo, porque naquele momento os hospitais do nosso país eles estavam sobrecarregados. É como eu falei, a prevenção primária é você prevenir antes que aconteça. Então é um modo de você se prevenir, como a gente pode ver na primeira figura. A vacinação ela é um modo do quê? De você prevenir que você pegue a doença. Então, por isso que você vacina seu filho, ou você toma a vacina da gripe. Então, você se vacina para que você não pegue a determinada doença. Então, a vacina é uma forma de prevenção primária. Só lembrando, prevenção primária, você vai prevenir de que ocorra a doença. Um outro exemplo aqui, como vocês podem ver, como eu já citei bastante na aula, é o saneamento básico. Quando você tem um saneamento básico adequado, você diminui o número de doenças que possam ser causados pela falta de saneamento. Então, você vai prevenir determinadas doenças. Então, prevenção primária é quando você previne que a doença ocorra. Tá? Você toma medidas que vai prevenir que aquela doença ocorra. Um outro exemplo é uma campanha que quando está para chegar na época da dengue, o que acontece? Eles fazem a prevenção. Como que é feita essa prevenção da dengue? Eles falam para as pessoas não deixarem pneu com água, garrafa com água, para não deixar água parada em plantas e vasos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tomando medidas para prevenir a doença, para prevenir o mosquito da dengue, para prevenir que ele não cause a doença. Então, deu para entender. Prevenção primária é quando você previne que a pessoa pegue determinadas doenças. Você está se prevenindo. Tá? Pode ser prevenindo um indivíduo ou prevenindo a população em si. Como a gente citou, no caso da pandemia, um modo de prevenir, por enquanto, ainda é a utilização de máscara, distanciamento e álcool em gel. Tá? Deu para entender a prevenção primária? Então, só para ficar mais claro ainda na cabeça de vocês, a prevenção primária vai ser toda ação tomada para remover causas e fatores de risco. Esses fatores de risco podem apresentar um problema à saúde, pode ser um problema de risco individual ou populacional. Essa condição ela pode envolver clima, ela pode envolver clima, temperatura, saneamento básico e por aí vai. Beleza? Deu para entender? Então, como a gente falou, a vacinação ela é um grande exemplo de prevenção primária. Como a gente falou, a vacinação para sarampo, né? O combate à dengue também é uma grande prevenção primária. O uso de camisinha vai evitar que a pessoa tenha doença sexualmente transmissível. Agora, uma das maiores também formas de prevenção primária é o que? O saneamento básico. Por quê?
O saneamento básico ele vai prevenir muitas doenças. Por exemplo, o mosquito que vai trazer a dengue, ou algum outro mosquito que vai trazer a famosa doença de Chagas. Então, o saneamento básico ele vai contribuir também nessa parte. Mas o que é preciso? O que falta em tudo isso? O que falta é a prevenção primária, ela tem que ser muito mais efetiva. A prevenção primária, hoje em dia, ela não é muito efetiva. Por quê? Porque se você tem um nível de prevenção primária alta, a probabilidade de você ter um caso é menor. Então, você diminui a probabilidade de você ter um caso de doença. Agora, quando a prevenção primária ela não existe, ou a prevenção primária ela não é efetiva, o que você vai fazer? Você pode desencadear uma doença, né? Tanto no indivíduo ou na população daquele território, aumentando o quê? Aumentando com que essas pessoas vão parar mais no hospital, desencadeando o quê? Um aumento nos leitos, aumento no estado clínico, tá? Então, quando você não tem uma prevenção primária efetiva, é isso que vai acontecer. Você vai ter um aumento da doença tanto no indivíduo quanto numa população geral, desencadeando muito o que? O estado clínico da pessoa, fazendo com que esta pessoa aumente ainda mais o número de pessoas no leito de hospital. Então, a prevenção primária ela tem que ser muito efetiva, tá ok? Porque quando ela é efetiva, você diminui muita coisa. Então, assim, a prevenção primária ela vai melhorar as condições do meio físico. A prevenção primária ela está envolvida com habitação, alimentação, educação, repouso, sono. Um exemplo do sono que eu posso falar para vocês. As pessoas que estão trabalhando home office não está tendo um sono mais tranquilo? Por quê? Porque você dorme às 10. Exemplo, se você tinha que trabalhar, saía de casa às 5 para começar a trabalhar às 8, hoje não. Hoje você pode dormir às 10, acordar às 7h40, você já está no computador, você ganhou 2 horas a mais de sono. Como que vocês estão se sentindo com essas horas a mais de sono? Né? Então, tem tudo isso que eu falei, que eu citei, que é uma forma de prevenção primária. Quando a prevenção primária é efetiva, a gente tem uma diminuição nos casos de doenças. Beleza? Quando você não tem uma prevenção primária efetiva, a gente costuma dizer que vai entrar no prevenção secundária ou nível secundário. O que seria a prevenção secundária ou nível secundário? Nada mais é que ação que vai ser ação realizada para detectar um problema de saúde. Esse problema de saúde ele vai ter que estar em estado inicial. Tá? Esse estado inicial dessa doença ele pode estar tanto no indivíduo ou na população. O que vai acontecer? Como ela está em estágio inicial, vai facilitar o diagnóstico, facilitando assim o tratamento e reduzindo os riscos que aquela doença pode causar. E também vai reduzir o risco de disseminação, tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Deu para entender? Então, assim, existem algumas doenças que a gente não sabe como ela realmente aconteceu. Então, o que acontece? O desenvolvimento dessa doença, como por exemplo o câncer, ele tem vários fatores que ele pode causar essa doença. Então, a gente às vezes não sabe o porquê aconteceu essa doença. Ela pode ser fatores genéticos, ou pode ser porque uma prevenção primária não foi muito efetiva. E quando você diagnostica logo de início,
essa doença, o que acontece? É muito mais fácil o tratamento, é muito mais fácil o diagnóstico e não vai causar sequelas, correto? Porque você diagnosticou a doença no início. Então você consegue diminuir as consequências que aquela doença vai causar, você consegue diminuir as sequelas, você consegue diminuir a gravidade daquela doença. Então, um grande exemplo que a gente pode falar é quando a gente faz o exame de toque, o famoso apalpar as mamas, que a mulher faz. Porque ali ela vai verificar o quê? Se não há nenhum caroço, se não há o aparecimento dos caroços. Quando há o aparecimento daquele caroço, quer dizer que a prevenção primária não foi efetiva. Então você descobriu que tem o caroço, então você vai fazer o que? Você vai tratar a doença no início. Porque você tratando a doença no início, você vai diagnosticar ela, né? No caso o médico vai ter o diagnóstico precoce. O tratamento vai ser precoce porque vai estar inicialmente e vai diminuir os casos de sequela ou danos que possam ser causados pelaquela doença. Tá? Agora, também, exemplo, para os homens, o que acontece? Existem o exame retal no homem. Porque às vezes tem muito homem que quando chega a uma certa idade tem a dificuldade de urinar. Então o que acontece? Tem muitos homens que têm o medo de fazer o exame, né, retal. Né? Então o que acontece? Se eles demoram para fazer esse exame e acaba demorando, como que eu posso explicar para vocês? Ele acaba demorando de fazer o exame retal. Então, o que acontece? Às vezes, por causa da demora de diagnosticar aquele problema, devido a que preconceito dele de fazer o exame retal, o que acontece? Ele pode ter que fazer o que? Uma cirurgia. E essa cirurgia acaba sendo invasiva. Então, a prevenção secundária é quando você descobre que você tem a doença em fase inicial, aonde você consegue ter um diagnóstico precoce. O tratamento ele vai ser um tratamento inicial, ou como a gente possa dizer, um tratamento precoce, aonde vai fazer com que aquela doença seja tratada no início. Tá ok? Não vai deixar para tratar depois. Então, quando você não tem uma prevenção primária efetiva, você vai para a prevenção secundária, que é quando é diagnosticado aquela doença inicialmente. Tá ok? Então, o que acontece? Quando você descobre essa doença inicialmente, você tem uma diminuição nos custos, porque quando a doença ela está em estágio avançado, o governo utiliza muito mais dos recursos dele para tratar aquela doença. Quando ela já está em nível inicial, os custos que vão ser gastados com enfermidade, com médico, essas coisas, vai ser bem menor. Correto? Então, para vocês verem que os níveis de prevenção, se ele funcionasse corretamente, no nosso país ou no nosso sistema de saúde, ele teria uma grande finalidade. Não quer dizer que eles não funcionam. Funcionam sim. Bom, a prevenção terciária, o que é a prevenção terciária? É quando já tem a instalação de sequela ou invalidez. Você já descobriu que você tem a doença, só que você descobriu tarde demais. Então você vai ter que fazer uma prevenção terciária. O que seria essa prevenção terciária? Ela vai ser a ação implementada para quê? Para reduzir, tanto no indivíduo ou na população, o prejuízo ou consequência que foi causado pelaquela doença. Aquela doença pode ter sido crônica ou aguda.
Então, o que acontece? Um exemplo que eu posso citar para vocês é quando você tem um paciente que ele sofreu um acidente vascular cerebral. O que acontece? Quando aquele paciente sofreu aquele acidente vascular cerebral e ele sobreviveu, ele vai precisar o quê? Fazer a reabilitação. Então, ele vai precisar fazer o quê? Se fazer a reabilitação através de fisioterapia e tudo aquilo para ver se consegue diminuir as sequelas ou os danos causados pelo acidente vascular cerebral. Então, quando se fala de prevenção terciária, é a forma que você tem de diminuir as sequelas causadas pela determinada doença. Então, é você tentar reabilitar o paciente, né, a ter uma vida próxima do normal. Tá? Gente, deu para entender até agora os negócios de prevenção primária, secundária, terciária, tá? Deu para entender qual que é a diferença entre prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária? Então, ainda falando um pouco a prevenção terciária, ela vai utilizar os recursos sociossanitários da comunidade para o quê? Para a reabilitação, colaboração na ação de reabilitação, adequação melhor das condições do meio físico, psicossocial, para que você evite novos problemas. Então, você, além de fazer a prevenção terciária, você vai ter que evitar que aquela pessoa tenha novos problemas. Então, o programa preconizado pela Secretaria do Estado de Saúde, o que acontece? Alguns programas eles são preconizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, por exemplo, quando se fala do programa da saúde da mulher, o que acontece? Dentro desse programa, ele está relacionado à saúde da mulher. Então, ele vai fazer o quê? Vai ser aplicado ações que visam combater, no caso da mulher, por exemplo, o câncer ginecológico e o de mama. Então, no caso do programa da saúde da mulher, então vai ser a gestação pré-natal, tá? Então, assim, centenas de mulheres, se você analisar, morrem todo ano devido ao câncer uterino, chamado também de câncer cervical. Então, o que acontece no programa de saúde da mulher? Ele vai fazer com que exista o diagnóstico precoce desse tipo de câncer. Para quê? Para que haja uma redução de novos casos e assim diminuindo a mortalidade. Então, o Programa Saúde da Mulher ele foi implantado em 1984, tá? Onde o Serviço Básico de Saúde oferece às mulheres atividades de prevenção de câncer de colo e uterino. Claro, quando se fala de Programa Saúde da Mulher, ele tem mais coisas, mas aqui eu só coloquei algumas coisas para vocês saberem o que é. Então, por exemplo, o Programa de Prevenção do Câncer de Mama, também preconizado no diagnóstico precoce de casos de câncer na fase inicial, podendo ter um melhor prognóstico e uma menor taxa de mortalidade no Brasil. A mamografia é o melhor método para o rastreamento na rotina da atenção integral da mulher entre 50 a 59 anos de idade, a cada 2 anos. Então, hoje a gente tem o que? É o Outubro Rosa, que faz o quê? Que conscientiza ainda mais as mulheres sobre o câncer de mama. Então, o programa Saúde da Mulher, ele vem também para isso. Tá? Ele vem para atender às necessidades da mulher. Só que existem também outros programas que são da Secretaria de Estado. Quando se fala do Programa de Saúde do Idoso da Secretaria do Estado de Saúde,
O que o programa de saúde do idoso faz? Ele faz com que o idoso ele tenha uma vida mais saudável. Como assim, professor, mais saudável? Então, não sei se vocês já viram em algumas UBS ou alguma Secretaria de Estado de Saúde, que às vezes vai o idoso lá de manhã fazer atividades físicas. Então, o que acontece? O programa Saúde do Idoso, ele estimula o quê? Que o idoso venha praticar exercício físico. Mas não é o exercício físico igual a gente faz. É o exercício físico apropriado para aquela certa idade. Outra coisa também que o programa Saúde do Idoso faz, ele faz a imunização. Então, por exemplo, que seria essa imunização? É o idoso tomar a vacina correta, a vacinação um exemplo contra a gripe e resfriado. O programa de saúde do idoso também ele faz o quê? Faz com que o idoso possa se alimentar melhor. Ele se alimentando melhor, o que ele vai fazer? Vai diminuir as doenças cardiovasculares. Tá? Diminuindo também assim, ele se alimentando direito, o controle da diabetes, hipertensão arterial. Tá? O programa também, como a gente está falando só sobre o programa de saúde do idoso, ele também faz com que o idoso tenha atenção domiciliar para aqueles idosos que apresentam dificuldade de sair de casa ou de se locomover do seu domicílio até a unidade básica de saúde. O programa também de idoso ele favorece a distribuição de medicamentos para aqueles idosos para ter o controle de diabetes e hipertensão. Então, se você vê o programa de preconização pela Secretaria de Saúde, ele atende a cada parte da nossa vida. Então, ele atende o idoso, ele tem um programa criado e voltado para as mulheres, para os idosos, para os adolescentes, para as crianças e por aí vai. Já o programa de saúde da criança, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o acompanhamento e o desenvolvimento daquela criança até os seus 8 anos. Então, ele vai acompanhar a criança desde o 0 até os seus 8 anos de idade. Mas qual que é o objetivo de fazer esse acompanhamento? É você diminuir os fatores de risco como a mortalidade infantil, você vê se aquela criança está se alimentando direito, ver se a cada mês que a mãe vai lá, a criança está ganhando peso, porque assim ela vai fazer com que haja o quê? Diminuição da mortalidade infantil. Também vai prevenir, vai fazer a prevenção contra a doença infecciosa, principalmente aquelas respiratórias e diarreica que acomete tanto as crianças de 0 a 8 anos. O programa de saúde da criança, ele também vai incentivar o aleitamento materno. Ele vai verificar, quem é mãe aqui já viu, que quando você vai lá, eles verificam a carteirinha de vacinação da criança para ver se está com todas as doses tomadas. Se não tiver, eles vão dar as doses que estão faltando. Vai prevenir também sobre os riscos que podem uma criança sofrer um acidente doméstico e por aí vai. Então, para vocês, como eu falei, para vocês verem que o programa de saúde da família, ou o programa que a gente tem no nosso SUS, ele é muito bom. Não estou aqui para criticar nem nada, mas ele se tirar assim, muito assim, ele é muito bom. Porque ele estabelece o que é prioridade para cada fase da idade. O programa de saúde adolescente, ele compreende numa faixa etária entre 10 e 20 anos. Essa fase é a mais preocupante porque elas são onde os jovens eles têm sujeito a vários fatores que podem prejudicar a sua saúde.
Uma delas são o quê? São as famosas DSTs. Então, no programa de saúde do adolescente, eles vêm conscientizar os jovens sobre essas doenças, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E também eles orientam os jovens ao que? A o caso de gravidez precoce, né, na adolescência. O que pode acarretar essa gravidez precoce, quais são, assim, não é danos, né, mas o que pode influenciar, né, o uso de drogas. Então, se você pegar no contexto, é tudo o que acontece em alguns lugares com os nossos jovens, que é entre 10 e 20 anos. Então, o programa ele tem por finalidade promover e incentivar e apoiar a prática de saúde nas unidades básicas, nas universidades, tá? Então, ele deve ocorrer. O que acontece no caso do programa de saúde de jovem e adolescente? Não só nessa, mas nas outras também. Ele ocorre uma integração multiprofissional que envolve médico, enfermeiro, farmacêutico, técnico de farmácia, técnico de enfermagem. Por quê? Ele vai envolver essa equipe multidisciplinar com o objetivo de identificar os riscos. Porque você identificando os riscos, o diagnóstico fica muito mais fácil. Então vai ficar muito mais fácil o tratamento, muito mais fácil a reabilitação e por aí vai. Então, gente, esse é um dos principais ideologias e doutrina que o SUS tem. Então a gente já viu o programa de saúde da mulher, o programa de saúde do idoso, o programa de saúde da criança e o programa de saúde do adolescente. Então, também temos o Programa Nacional de Imunização. Então, o que foi? Esse programa ele foi criado com o quê? Com qual objetivo ele foi criado? Que você de manter o controle de determinadas doenças por meio da imunização, por meio da vacina. Então, é você controlar determinadas doenças para que ela não possa voltar a ter o surto dela no nosso país. Tá? Então, por exemplo, quando você toma a vacinação de sarampo, de sarampo, então você vai viajar, você vai tomar a vacina de malária, você vai prevenir, tá? Então você prevenindo que haja o que? Um surto novamente. Então esse programa ele visa o que? A abranger toda a população em todo o território nacional. Então pode definir a vacina como substância que estimula o sistema de defesa do nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença. Então, a vacinação, o que ela vai fazer? Ela vai estimular o nosso organismo a produzir anticorpos àquela determinada doença que a gente está sendo vacinado, tornando assim o que? A pessoa imune àquela determinada doença. Tá? Então, vai ser o que? Vai ser o nosso organismo criando defesas para que a gente não tenha aquela determinada doença. Então, eu quero agradecer a todos por mais essa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre o que é processo de saúde e doença, quais são os fatores que podem acarretar tanto na saúde e na doença, e o que são os níveis primários, secundários e terciários. Gente, se ficou claro para vocês, eu quero agradecer a todos. Se não ficou claro, pode me chamar via WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá ok? Ou quem ficou na dúvida e quiser fazer chamada por videoconferência, alguma coisa assim, para tirar a dúvida de todo mundo da sala, eu posso chamar vocês, aí vocês que sabem, no TA Link, no Google Meets, se ficou alguma dúvida, só me falar que eu chamo vocês e a gente faz como que eu posso falar? Faz um debate
para a gente ver o que ficou faltando ou o que vocês acharam da aula também. Tá ok? Então, gente, desde já agradeço a todos. Espero que tenham gostado da aula. Tá ok? Muito obrigado.